Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor para você que está aí nos assistindo. Vamos iniciar mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Hoje, culto de adoração a Deus. Vamos primeiramente abrir as nossas Bíblias em João capítulo 3, versículo 16, né? João capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Então nós temos aí em Cristo, né, um refúgio. Nós temos em Cristo uma fortaleza. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse momento nós estamos vivendo isso. Momento difícil, Deus tem nos guardado. Nós estamos debaixo da proteção de Deus e continuaremos estando, porque Deus é fiel para aquele que é fiel com Ele. Deus guarda aquele que é fiel, aquele que são seus filhos. E você, amado, você, amada, está guardado debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque Ele tem te livrado, tem me livrado. Ele tem nos livrado de todo mal. E nesse momento eu peço a você que está aqui e a você que está aí nos assistindo, vamos orar a Deus, vamos agradecê-lo. Porque Ele tem tido misericórdia de nós. Ele tem nos guardado fielmente. E nós estamos aqui, de pé, porque Ele tem sido fiel. Ele tem nos guardado. Então vamos agradecê-lo, né, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer ainda. Porque Ele tem muito a fazer na minha e na sua vida. Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, aqui estamos mais um dia de culto, Senhor, de cultuar ao Teu nome, Pai. Mas neste momento, Senhor, viemos aqui para Te agradecer, Deus. Senhor, o mundo está assustado, o mundo está aterrorizado, mas o Senhor tem nos guardado de todo mal. O Senhor tem nos livrado, o Senhor nos guardado debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. E queremos nesse momento Te agradecer, Pai, pelo livramento que não vimos, pelo livramento que não percebemos, Senhor, pelo aquilo que as nossas vistas humanas não notou, mas que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor tem nos dado alegria para passar por esse vendaval, por essa pandemia. O Senhor tem nos guardado, Senhor, em segurança, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Não temos palavra para descrever, Senhor, o quão Tu és grande em amor e misericórdia. Só podemos Te dizer, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? E vamos estar cada vez mais agradecendo a Deus. A cada dia, quando você acordar, abrir os seus olhos, lembre-se, tem um Deus lá em cima que te guarda. Está 24 horas te guardando. Saiba que quando você acorda, você tem a alegria de saber que tem alguém poderoso que você pode chamar de pai, que você pode chamar de amigo, e que você pode chamar e Ele vem para te guardar. Amém? Deus abençoe. Vamos adorar o nome do Senhor. Graça e paz a todos, amém? Que nesta noite possamos declarar o nosso amor, aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? Aleluias. O único que é digno
te receber. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, louvado seja o seu santo nome, a paz do Senhor. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos transmitindo uma série de mensagens sobre alimente sua alma com esperança e falando sobre a esperança em Cristo e na sua palavra. E hoje nós estamos continuando com a parte 5 dessa série de mensagens sobre a esperança em Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E deixe sua Bíblia aberta nessa passagem para que possamos meditar em outros versículos que estão inseridos nesse texto. Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Alimentando a alma com esperança. O texto diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, queridos? Deus abençoe. Nós vamos meditar, podem sentar, queridos, nesta passagem bíblica. E uma coisa que, a princípio, quando a gente lê o texto, logo de cara, a gente vê uma decisão na vida do profeta. Ele toma uma decisão. O livro de Lamentações é um livro poético, é um livro de pranto, de dores, de fato o nome próprio. O nome próprio já diz isso. É o livro das Lamentações de Jeremias.
Jeremias é um profeta que vive um momento de muita crise, muita dificuldade, e ele sente isso na sua pele, ele sendo fiel a Deus, transmitindo a mensagem de Deus de forma integral, de forma séria, objetiva e de acordo com aquilo que o Senhor lhe mostrou. Apesar da sua fidelidade a Deus, ele não deixou de sofrer com o seu povo. Ele sofreu, ele fazia parte daquela nação. E a nação de Israel estava debaixo de juízo de Deus. E essa crise trouxe grande amargura para todo mundo e o profeta não ficou de fora. Nós não somos independentes, quem está me entendendo? Nós não somos independentes, nós pertencemos a um povo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. De alguma maneira, isso contagia os demais na atmosfera espiritual. De alguma maneira, aquilo afeta os demais. E é por isso que nós devemos estimular uns aos outros. É por isso que nós devemos estar incentivando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros. O que pode nos fortalecer, então, em tempo de crise? O profeta Jeremias nos mostra algumas coisas aqui. O que ele fez? Ele tomou uma decisão. Alguns versículos antes desse, ele fala que a esperança dele foi embora. Alguns versículos antes desse, ele está abatido, desanimado e desiludido, inclusive das promessas do Senhor. Mas ele caiu em si, porque é isso que a crise faz com a gente. A crise tira a gente de si. A crise nos leva para baixo. A crise nos leva a desacreditar. A crise nos leva a entristecer, a desanimar. Mas, de repente, ele me diz uma coisa aqui no versículo 21, que é uma decisão dele ficar abatido ou se levantar. Então ele diz, quero trazer, eu vou alimentar a minha alma. Eu decido, embora tudo me diga para perder a esperança, eu decido trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Eu decido alimentar a minha alma e não deixar ela ser levada pelo sentimento de pessimismo e de desânimo. Eu decido, agora engraçado, vamos dizer assim, que nada tinha em volta de Jeremias que pudesse lhe motivar. A situação em que o povo vivia e que ele vivia não era motivadora, não tinha fator externo, gente. Não tinha fator externo para animá-lo. Não tinha nenhum outro profeta, senhoras e senhores, dizendo para ele assim, meu servo, eis que eu te digo, vá em frente, porque eu estou aqui, tu vai ser abençoado no meio dessa tribulação. Não, as mensagens que Deus dá para Jeremias é diretamente para ele, é ele e ele mesmo. Então ele recebe toda a carga da mensagem, e a mensagem é peso, a mensagem é jugo, a mensagem é juízo. Mas apesar de tudo isso, a tristeza lhe batendo, ele diz, eu quero trazer para a minha memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a me ensinar a alimentar a minha alma. Ele começa a me ensinar aqui, nesta passagem, algumas coisas que nós vamos captar e vamos aprender com o profeta. Em primeiro lugar, no versículo seguinte ele já responde. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O profeta Jeremias alimenta a sua alma,
com as misericórdias do Senhor. Ele não lembra somente da misericórdia no sentido singular, mas ele fala das misericórdias. Porque se eu vou trazer à memória tudo que eu já passei, tudo que eu já enfrentei, tudo que eu lutei, tudo que eu já venci, tudo que eu já superei, tudo que eu já passei e estou aqui, eu vou trazendo à memória também as vitórias. Eu venho trazendo à memória também que Deus me fortaleceu no meio da crise. Então, ele cita que as misericórdias do Senhor são a causa de não serem totalmente devastados, destruídos e consumidos. As misericórdias de Deus não nos deixam ir para a destruição. Ele permite o juízo, Ele permite o julgamento, Ele permite a dificuldade, Ele permite a crise, mas Ele não permite a destruição. Existe um limite a esta crise, existe um limite nesta aflição, existe um limite nesse sofrimento, vai até aqui. Aleluia! Vai até aqui. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Apesar da dificuldade, Deus está nos deixando aprender, está nos mantendo vivos para poder ver a sua mão no meio da dificuldade. As misericórdias de Deus estão no meio da crise. As misericórdias do Senhor estão nos guardando na crise. Ele não deixou nós sermos consumidos, é isso que ele está dizendo. Em seguida ele diz mais sobre as misericórdias do Senhor. Porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. Aleluia! Isso dá esperança. As misericórdias do Senhor trazem esperança para o profeta. E ele lembra que as misericórdias do Senhor são como Ele é. São infinitas. Aleluia! As misericórdias são infinitas. Então não importa o que venha. A questão é que a misericórdia é infinita, queridos. As misericórdias do Senhor, outra coisa que ele fala, logo na continuação, no versículo 23, se renovam a cada manhã. Então ele se fortalece e ele decide começar a pensar nisso. Senhoras e senhores, ele começa a pensar nas misericórdias de Deus. E ele vê o quanto Deus o tem guardado. Ele vê quantos livramentos Deus permitiu na sua vida. Quantas coisas ruins estavam para acontecer com ele. Mas Deus o honrou, o guardou na crise. E as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia que eu levanto, Deus está agindo com misericórdia. Mais um dia para nós passarmos e vencermos. Aleluia. E você está de pé. E você não deixou se abater. Eu já fui livre de muita coisa. Já fui livre de muitas mortes. Já fui livre de afogamento. Já fui livre de atropelamento. Já fui livre de enfermidades. E uma vez eu não conhecia Deus. Antes de conhecer a Jesus, com meus 17 anos de idade, estava numa festa com os amigos, todos embriagados, como os jovens se divertiam dessa forma, se divertem dessa forma. O jovem que não conhece a Deus, que não tem temor do Senhor,
eu também não tinha esse temor. O prazer e a diversão era a minha meta. E nós estávamos na festa. E teve uma pessoa que quis arrumar confusão com os nossos amigos. E eu lembro que essa pessoa puxou uma arma e queria intimidar este amigo. E eu fiquei sabendo. E quando eu soube, eu queria ir atrás do rapaz. Eu estava embriagado. Ele armado. Ele era perigoso. Mas naquele momento eu estava sem o meu juízo. Eu não olhei para consequências. Eu me arrisquei. E eu queria ir para cima daquele rapaz. E pela misericórdia de Deus, Deus não permitiu que eu chegasse até ele. As pessoas interferiram, porque naquele dia, hoje eu pensando, eu falei, naquele dia poderia ser o dia de eu ser consumido, de eu ser destruído e acabado nessa terra. Mas as misericórdias do Senhor se renovam. Eu já não sou mais aquele jovem. O meu juízo foi colocado num lugar. Deus mudou a minha vida, tirou de mim a embriaguez e colocou o Espírito Santo. Isso é a misericórdia de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Deus usou esta misericórdia para comigo, Ele usa essa misericórdia para com você. Você pode se alegrar nas misericórdias de Deus, eu pergunto. Será que as misericórdias do Senhor podem ser um motivo de você também dizer, eu vou trazer à memória as misericórdias de Deus, porque elas me dão esperança, porque já teve lutas que eu passei, e Ele teve misericórdia de mim, e me fez ressurgir das cinzas e do pó. Aleluia! Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, como diz a música. Mas Ele estendeu a sua mão para mim, aleluia, e Ele me salvou. Isso é misericórdia e graça de Deus na nossa vida. Jeremias está se lembrando das coisas que Deus fez através dele também, e por ele. Apesar dele ter passado muitas lutas, Deus renovou suas misericórdias na sua vida. Assim também, a pergunta é, você consegue alimentar a sua alma de esperança quando lembra da misericórdia de Deus? Você poderia ter caído no descaso, Deus ter permitido você ir até longe demais pelos caminhos que você andava, até se perder totalmente e não conseguir mais voltar. Mas as misericórdias do Senhor se renovaram para você, e você está aqui nessa noite alimentando a sua alma com a esperança. Aleluia. Suas misericórdias não têm fim, se renovam. A segunda coisa que Jeremias fala aqui em Lamentações é que ele não alimenta a alma somente com as misericórdias do Senhor. Ele alimenta a sua alma de esperança quando ele também fala da grandeza, da fidelidade do Senhor. Grande é a tua fidelidade, está aqui no versículo, na continuação do versículo 23. Grande é a tua fidelidade. Jeremias também agora, no meio da sua lamentação, no meio do seu pranto, do seu choro, do seu desânimo, ele olha para a fidelidade de Deus. E ele diz, grande é a tua fidelidade. E isso me dá esperança. Deus é fiel, fidelidade é essência de Deus, é caráter de Deus. Deus não muda, ainda que sejamos infiéis, a Bíblia diz, Ele permanece fiel. Deus tem a natureza de fidelidade, Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele não pode deixar de ser fiel um segundo sequer, um milésimo em
todo tempo que possa existir, de eternidade a eternidade. Deus é fiel e Ele nunca falhará, Ele não muda. Jeremias olha para isso e diz: ainda tem esperança, porque Deus é fiel, aleluia, é caráter de Deus, Ele não pode negar. Então, se Ele é fiel, Ele não falhará, Ele cumprirá, Ele prometeu para a glória dEle, e Ele não vai negar nada que seja para a sua própria glória. Tudo Ele faz para louvor da sua glória, e Ele zela pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então eu quero alimentar a minha alma com a esperança da grande fidelidade do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Não falhará, não faltará, não desistirá. Aleluia, fará acontecer aquilo que prometeu na sua palavra. Glórias ao nome do Senhor. Existe um rito de passagem, do Cherokee. Cherokee é uma tribo indígena norte-americana. Existe um rito de passagem que o pai, ele pega o filho quando está para passar da infância para a maturidade. Quando eles dizem que o menino de fato pode ser um homem. Essa passagem é um ritual. E ele pega o menino no finalzinho da tarde, no escurecer da tarde, ele entra com esse menino selva adentro. Ele entra pela floresta, no escuro com o seu garoto, até o pico de uma montanha, e esse garoto tem que estar vendado os olhos. E esse jovem tem que ficar a noite inteira de olhos vendados, sentado aonde foi colocado. O seu pai o coloca assentado em determinado lugar, e a reação deste menino vai determinar se ele já é um homem ou não. Uma coisa interessante, quem ia para este lugar e voltava não podia avisar para os outros como era, porque cada um tinha que ter a sua experiência de maturidade. De que maneira ia passar para essa outra fase? Cada um teria uma reação. E o pai deixando o seu menino assentado com os olhos vendados, acontece que o menino não sabe o que está à sua volta. Ele sabe que entrou na floresta, ele sabe que tem os perigos dos animais ferozes, ele tem medo das cobras, os insetos lhe importunam. Imagine na escuridão da noite, no monte, numa floresta, de olhos vendados, você sente até o chão mexer. E aí vão esperar a reação, o menino vai gritar, não pode chorar, não pode chamar papai e mamãe. E o menino tem que passar a noite inteira de olhos vendados e sentado, até o outro dia. E o que acontece é que quando amanhece, e é tirada a venda dos olhos dele, quem está lá guardando ele a noite inteira? Seu pai. Nos dias de escuridão da nossa vida, em que você não vê nada, e que você não sabe se ele está ali, você não sente se tem alguém ali, sabe o que você faz? Você tem medo, você não sabe. O que te espera.
Você não sabe estar à sua volta. Está tudo escuro. Mas o teu Deus, o teu Pai que te permitiu ou que te levou até ali, Ele vai passar com você. Ele estará ali te guardando. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele não te deixará. Hebreus 13:5. De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Fidelidade de Deus não permite que Ele nos abandone. E isso faz com que Jeremias renove a sua esperança, entendendo o seguinte: Deus não me deixará e nunca jamais me desamparará. Em terceiro lugar, ele vai agora citar algo que renova essa esperança no versículo 24. Primeiramente, como é que ele faz para alimentar a esperança? Ele lembra das misericórdias do Senhor. Ele não lembra somente das misericórdias do Senhor, mas ele lembra da grande fidelidade do Senhor. E agora, ele diz algo poderoso. Ele diz: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Agora, porção significa herança, posse, território. Ou seja, é meu, é algo que me pertence, né? Essa é a minha herança. Em outras, isso tem a ver, sabe com o quê? Que tudo que Deus tem é para mim. Eu sou filho. Só que Ele não está falando aqui das bênçãos. Ele está falando de algo muito maior. Ele está dizendo o seguinte: a minha porção é o Senhor. Tu és a porção da minha herança. Tu és meu. Glória a Deus. O que isso significa? É que no Salmo 23, por exemplo, está escrito: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, ou nada me faltará. Em outras palavras, eu não posso dizer assim: isso aqui é meu, esse território é meu. Eu não posso olhar primeiro para o chão e para as coisas que Ele me dá. O ideal é entender que Ele é meu e que tudo que pertence ao Pai pertence a mim. É o que está escrito. Tudo é vosso, seja Cristo, seja o céu, a eternidade, o futuro, tudo é vosso, tudo pertence aos filhos. Sua porção é o Senhor. Isso aqui me lembra do Salmo 73, versículo 25, como o salmista diz assim: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Não há no céu. Olha só o que ele está dizendo: a quem tenho eu no céu? Somente a ti. E não há na terra nada que eu queira mais do que a ti. Quem entendeu? Tu és a porção. O Senhor é a minha porção. Também Deus disse isso para Abraão. Deus lhe fez promessas e disse para ele assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o teu grandíssimo galardão. Você pode estar até querendo recompensas, mas Deus se apresenta dizendo: eu sou a tua recompensa, eu sou o teu galardão, aleluia, eu sou a tua riqueza, eu sou tudo o que você precisa. Jeremias olha para Deus como sua porção, ele diz: é Ele, é tudo o que eu preciso, aleluia. Queridos, em Deuteronômio, fala sobre a divisão das terras. O povo
de Deus vai dividir as terras pelas tribos de Israel. E tem a tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes. Sabe o que Deus diz para eles? Vocês não terão terras. A porção de vocês é o Senhor. Eu prometo. Vocês não terão nada aqui neste mundo. Aleluia. Vocês podem não ter parte aqui nas terras com os seus irmãos, mas como vocês são meus adoradores e me servirão no meu templo, no meu tabernáculo, e farão a minha vontade, vão cuidar das coisas espirituais e da adoração a mim, então eu sou a tua recompensa, eu sou o teu galardão. Irmão, não tem nada maior do que isso. Não existe riqueza maior. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele doou-se a si próprio. E através do seu Filho Jesus, Ele nos transformou em reino e sacerdócio. Nós somos agora o sacerdócio de Deus. Nós somos a casa espiritual de Deus. Então, querido, sabe o que Deus está falando? Não se prenda às posses dessa terra, nem às esperanças dessa terra. Eu sou a tua porção. Eu sou a tua herança. Eu sou tudo o que você precisa. Você é rei e sacerdote. Você pode ter esperança, como Jeremias. Você pode decidir hoje alimentar a sua alma pelas misericórdias do Senhor, pela grande fidelidade do Senhor. E também lembrando que a tua porção é o Senhor. O que de fato nós temos em nossas vidas, senão o Senhor? E ele fecha o assunto dizendo o seguinte: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus está falando que Ele é bom. Jeremias se alimenta disso, apesar do jugo. O que é o jugo da mocidade? O jugo da mocidade é que os jovens que não conhecem a Deus, que estão no mundo, vão viver uma vida de pecado. Mas o homem que conhece a Deus, ele vai se afastar do pecado. Ele vai ter uma vida voltada para Deus, porque diz que Deus é bom para quem o busca. Amém, pessoal? Eu sei que Jesus disse que, de certa forma, de uma forma geral, Deus é bom para todos. E é de um fato. O seu sol nasce para todos. Amém? O seu sol nasce para todos, a sua chuva vem sobre todos. Deus é misericordioso para com todos. Mas para aqueles que o buscam, tem algo além, tem algo a mais. Aleluia, Deus tem uma porção separada, exclusiva, especial. Se anime, se fortaleça, alimente a sua alma, aleluia, porque a tua porção é o Senhor. Deus é bom e tudo que vem de Deus é bom, e Ele quer abençoar a sua casa, a sua vida, a sua história, aleluia. Lembre do que Ele já fez, das vitórias que você já conquistou. Foi a misericórdia dEle que permitiu, e hoje, mais uma vez, a misericórdia se renova, e Ele quer que você alimente sua alma com o que Ele fez, com o que Ele é. A minha esperança está nas misericórdias do Senhor. A minha esperança está na fidelidade do Senhor. E a minha esperança é que a minha porção é o Senhor, irmãos. Aleluia. Num segundo,
Nós podemos ter tudo ou não ter nada. Mas uma coisa que nós nunca deixaremos de ter: o Senhor ao nosso lado. A fidelidade e a misericórdia. No final do Salmo 23 ele diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida, a bondade de Deus não vai faltar. E a misericórdia de Deus se renovará na sua vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé, em nome de Jesus. Nós faremos uma oração agora, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, que Deus tenha misericórdia e guarde os profissionais da saúde, que o Senhor também tenha misericórdia dos irmãos que estão enfermos, os que estão no grupo de risco, que o Senhor os guarde, que o Senhor tenha misericórdia, que a fidelidade de Deus os guarde, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, restaure a nossa nação de uma forma sobrenatural. Ore comigo nessa noite, em nome de Jesus, que restaure a sua família, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Oremos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, a quem tenho eu no céu além de ti, Senhor, e não há na terra nada, Senhor, que a gente possa querer mais do que a tua presença. Moisés estava no deserto e o Senhor disse: vai, leva o povo, a vitória de vocês, um anjo vai na frente, mas a minha presença não vai convosco. Senhor, Moisés entendeu que sem a tua presença não adianta bênção, não adianta vitória, Senhor. E ele disse: não me faça dar um passo, sair daqui, se a tua presença não for conosco. Tu és a porção da nossa herança. Tu és, Senhor Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Senhor Deus, e tua misericórdia se renova sobre nós. E como tua igreja, nós queremos agora orar, Senhor Deus, por aqueles irmãos que estão no grupo de risco, Senhor, para que a tua misericórdia o cerque, que o guarde, Senhor. Todas as pessoas, ó Pai querido, Senhor Deus, as quais nós oramos nesta hora, Senhor, debaixo, Pai querido, desta nação, debaixo, Pai querido, deste nome, desta pátria, que o Senhor possa livrar, comece a restaurar, Senhor Deus, a curar de forma extraordinária, de forma inexplicável, Senhor Deus, a nossa pátria, a nossa nação, esta família, Senhor Deus, as pessoas infectadas nessa cidade, que venha a restauração extraordinária de Deus. Guarda os profissionais da saúde, meu Pai, livra esses teus filhos, Senhor Deus, que estão agora servindo, Pai querido, como heróis em nossa nação. Livra eles do mal, guarda eles, ó Pai, abençoa a vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada família, Senhor Deus, desta nação. Abençoa cada lar, fortalece, Senhor Deus, aqueles que já perderam os seus parentes, mas eu peço que o Senhor venha, Pai querido, com misericórdia e graça sobre a nossa pátria. Guarda os teus filhos, cura os enfermos, Senhor Deus. Pai querido, cura os teus servos, irmão Pedro, Senhor Deus. Levanta o teu filho de forma extraordinária, continua agindo na vida dele, ó Pai, faz um milagre na vida dele, Senhor, da irmã Roseli, Senhor Deus, Pai querido, tantos outros irmãos que porventura agora, Senhor Deus, estejam doentes na cama, que o Senhor levante para a glória de Deus, para o teu louvor, Senhor. Deus abençoa, restaura, fortalece cada filho teu que está assistindo esta mensagem. Oh Pai, em nome de Jesus, que eles possam alimentar a sua alma com a esperança para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quinta-feira
nós teremos apenas a live aqui, né? Que nossos cultos públicos são terça e domingo. Então, às quintas, a gente continua transmitindo às 19 horas, quinta-feira. Vamos apresentar aqui mais uma mensagem, parte 6. Parte 6 da esperança em Cristo. Cristo nos trouxe tudo isso, nos trouxe o Pai, nos trouxe a comunhão com o Pai, nos trouxe o céu, nos trouxe o Espírito Santo. Jesus nos trouxe tudo, a salvação, o perdão, a misericórdia, tudo o que nós precisamos está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não há esperança maior do que essa, porque não há rocha mais firme do que essa. Jesus é a rocha eterna. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.